Hello people, tudo bem com vocês? Joia! Ontem, dia 14 de março de 2021, foi comemorado o Dia das Mães aqui no Reino Unido. Sim, porque aqui a data comemorativa não é em maio. E dando aquele gancho maroto no assunto, vamos fazer um vídeo sobre a pergunta que sempre me fazem. Quantos filhos a rainha tem, Gisele? Vamos falar disso? Bom, para quem mora aqui ou para quem sempre está de olho nas notícias da família real, pode até parecer óbvio essa pergunta, né? Mas para quem não mora aqui, também não acompanha as notícias da família real, não é tão óbvio assim não, porque eu recebo muito essa pergunta. Eu mesma só vim descobrir o número de filhos que a Betinha tinha com o Filipão depois que eu vim morar aqui. Mas Gisele, afinal, quantos filhos a rainha tem? Ok, a rainha agora tem acho que uns 7 filhos. É, 7, hein? Charles, Anne, Andrew, Edward e uns 3 cachorrinhos que ela leva pra tudo que é lugar. O quê? O quê? Cachorro não vale? Não conta cachorro? Ah, tá bom. Então a rainha tem 4 filhos. Vamos começar de novo. A rainha Elizabeth, então, tem 4 filhos. O príncipe Charles, herdeiro do trono, que nasceu em 1948. A princesa Anne, que nasceu em 1950. 2 anos de distância entre os dois, hein? Quando os dois nasceram, a Betinha não era rainha ainda, ela era a princesa Elizabeth, filha do então rei George VI. O terceiro filho da rainha nasceu daí só lá em 1960. E o príncipe Edward nasceu em 64. Então, quando a rainha teve esses 2 últimos filhos, ela já estava no poder. Vamos falar um pouquinho de cada um dos filhos, né? E, ó, gente, isso não é uma biografia, tá? Ai, Gisele, faltou isso, faltou aquele dado. Gente, é um resumão, assim, tá? Não é uma biografia de cada um, senão esse vídeo teria 3 horas para cada um, né? Bom, o mais famoso, sem dúvida nenhuma, é o príncipe Charles, né? Sem dúvida por ser o herdeiro do trono e também por dar bastante conteúdo aí para os jornais, porque realmente ele sempre se envolve em polêmicas, vamos dizer assim. Mas vamos falar a relação dele com a mãe. Basicamente, a gente vai falar mais informações dos filhos com a mãe. Bom, a relação dele com a rainha sempre foi um assunto que rendeu, isso não tem dúvida. Como eu falei anteriormente, Elizabeth se tornou rainha e os 2 primeiros filhos ainda eram muito crianças. Então, quando ela subiu ao trono, ela realmente mergulhou na função, mergulhou mesmo. E sempre trabalhando muito, ela e o Philip, inclusive, embarcaram em uma excursão de 6 meses pelos países do Commonwealth. 6 meses de viagem, hein? Você acha que ela viajava todos esses países com o Charles e a Anne a tiracolo? As crianças ficavam em casa, aos cuidados das babás e tutores, como se fossem professores particulares. Bom, isso pode parecer um pouco estranho, né, nos dias de hoje, ficar 6 meses longe dos filhos, pai e mãe, mas na época isso era normal, tanto que a rainha Elizabeth foi criada dessa forma. Ela e a irmã também ficavam em casa enquanto os pais iam resolver lá os problemas da monarquia. Só que isso sempre foi considerado uma grande razão de Charles não estabelecer um vínculo forte com a mãe e ter um relacionamento mais forte com a babá e inclusive com a avó. A avó, eu acredito que tenha sido a figura materna mais próxima dele, como se fosse uma segunda mãe mesmo, né? A avó, a mãe da rainha Elizabeth, era muito próxima do Charles, os dois, segundo, né, segundo sempre dizem assim nas biografias, eles eram muito próximos e um adorava o outro. Em 2013, inclusive, cartas privadas revelaram que ela tentou persuadir a rainha Elizabeth e o príncipe Philip enviar o Charles para Eton, que é uma escola que fica bem pertinho de Londres, para que ele não ficasse tão longe da família, né? Se você acompanhou The Crown, aquela narrativa sobre essa escola que a gente está falando, que fica lá na Escócia, digamos que a narrativa não tenha sido exatamente verídica. Lembrando que The Crown não é um documentário, e sim uma obra de ficção dramática, né, baseadas em fatos reais. Mas é de conhecimento geral que Charles sempre foi mais, digamos assim, de humanas, né? E essa escola não era muita vibe dele. Sem contar que já era distante o relacionamento dele com a mãe. Com ele indo para a Escócia, acabou ficando mais distante ainda, né? E da avó também, ficou longe que ele tanto tinha esse relacionamento com a avó. A figura materna mais forte da vida dele, vamos dizer assim, né? E no funeral da rainha mãe, em 2002, diz que o príncipe Charles fez uma homenagem super emocionada, né, dizendo que ele realmente a adorava desde criança, ele amava ela muito, 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 e que tinha realmente
uma afinidade muito forte com a avó. Triste isso, né? Vamos falar da princesa Anne? Bom, a princesa Anne é a única filha mulher da rainha Elizabeth e ela foi a única dos filhos que foi até a mídia defender a mãe, né? Dizendo, não, não é bem assim, eu não tenho o que reclamar sobre o carinho que a minha mãe dispensou na infância. Enfim, para ela, né, pelo menos ela passa numa entrevista que ela não tem o que reclamar. A princesa Anne nasceu em 15 de agosto de 1950 e ela tinha somente 2 aninhos de idade quando a mãe foi ser coroada rainha. Inclusive, ela não foi na coroação porque ela era muito criança, né? Mas os seus deveres reais começaram de verdade na década de 60. Desde menina, a princesa Anne, desde menina ela apresentava uma personalidade muito forte, muito parecida com o seu pai, mas também um amor muito forte pelos cavalos, assim como a mãe. E essa característica é um elo muito importante que ela tem com a mãe. Elas se aproximaram muito por conta disso. A Anne sempre foi muito apaixonada por cavalos e ela também tem um talento muito forte para os esportes. Inclusive, ela participou de Olimpíadas na modalidade hipismo. A princesa Anne foi a primeira dos filhos da rainha a se casar e a primeira a dar netos para a rainha também. Ela casou em 1973 com Mark Phillips, com quem teve 2 filhos, a Zara e o Peter, e não deu certo, ela se divorciou. E aí ela casou novamente com o oficial da Marinha Britânica Timothy Lawrence. Essa questão dela ter se divorciado e casado de novo, ela sempre foi tida como rebelde da família, assim, né? Ela é bem pra frentex, vamos dizer assim. Só que como ela era muito distante de ser herdeira do trono, né? Ser herdeira direta do trono, ela teve mais audácia, assim, de falar assim, não, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso e ninguém vai me impedir. E ninguém impediu mesmo, né? Terceiro filho da rainha, príncipe Andrew. Pois é, o príncipe Andrew é o terceiro filho da rainha e ele nasceu quando seu irmão mais velho, o Charles, tinha 12 anos. Na época que o Andrew nasceu, em 1960, daí a mãe já era rainha, uns 8 anos. E daí, nessa época, ela já tinha mais noção, assim, de como que a firma funcionava, né? Daí foi, digamos, mais calmo, né? Pra ela poder curtir um pouco mais a primeira infância dos 2 filhos mais novos. O príncipe Andrew é considerado, assim, muitos falam que ele é o filho preferido da rainha, né? Mas, assim, infelizmente nos últimos anos, o lugar de Andrew dentro da família real realmente foram complicados pelo seu relacionamento com Jeffrey Epstein, né? Que é uma história muito complicada, porque envolve acusações de pedofilia. E isso resultou, inclusive, até o seu afastamento do grupo sênior da família real. Assim como a Meghan e o Harry pediram para sair, né? Ele também não faz mais parte da cúpula, assim, né, lá da família real, porque já não tinha mais clima para ele comparecer nos eventos. Mas, né, a rainha óbvio, ficou ao lado dele, porque é mãe dele, né, afinal. Como sempre dizem que é o preferido da rainha, ele sempre tá por perto, assim. Eles volta e meia são vistos cavalgando junto lá em Windsor. Então, o Andrew, querendo ou não, sempre tá muito presente na vida da rainha. O príncipe Andrew também é divorciado, tá? Ele e Sarah Ferguson, conhecida como Fergie, tiveram 2 filhas, a princesa Beatriz e a princesa Eugene. Então, assim como os irmãos mais velhos, ele também é divorciado. O único filho que não se divorciou é o príncipe Edward, o caçulinha da turma. Entre os filhos da rainha, sem dúvida, o príncipe Edward é o menos famoso e também com menos interesse pela mídia, porque também ele nunca, né, se divorciou, ele é bem de boa, ele não tem, assim, aquela pressão de ser o herdeiro direto do trono, então ele pode ter, assim, uma vida mais relax, vamos dizer assim. Ele, assim como Charles, também é de humanas. E os 2 gostam muito de arte, né? O príncipe Edward, inclusive, tentou a carreira militar, mas não foi, assim, muito adiante, porque ele provavelmente viu que não era a vibe dele. O homem foi chamado pela mídia de fraco, além de ter sido alvo de diversas críticas, assim, pesadas, porque ele não conseguiu. Ele realmente pediu para sair, assim. E depois dessa fase dele não conseguir, né, ir para frente na parte militar, ele foi trabalhar como assistente de produção em musicais. Tudo a ver, né? Em 1993, inclusive, ele chegou a fundar uma produtora de vídeo, que fazia documentários, então ele se envolveu muito com essa parte artística dele. Em 1999, ele se casou com Sophie Rice Jones, a condessa de Wessex. Os 2 estão juntos até hoje para
desespero da mídia, né, que sempre quer um bafafá ali, mas eles são tão firme e forte, e eles têm 2 filhos, a Louise e o James Windsor. Então o casamento deles parece ser bem feliz e estável, não tem, assim, nenhum bafafá, nenhum escândalo, nenhum envolvimento com a mídia, como é comum, assim, nos membros da família, né. E dizem que Sophie é a nora preferida da rainha. Edward não trabalha mais como produtora de vídeo e com a saída de Harry e Meghan da família real, ele, junto com a esposa, começaram a ter maiores responsabilidades, então o casal tem cumprido bastante compromissos reais em nome da rainha. Trabalho ali é o que não falta. Então é isso, gente. Esses são os filhos da Rainha Elizabeth e do Príncipe Philip: o Charles, a Anne, o Andrew e o Edward. E aí, qual é o seu preferido? Cada um, né, com uma história, cada um com uma visão de mundo. No final dos anos 60, a família real permitiu que as câmeras entrassem na sua casa para fazer um documentário da BBC. E os britânicos puderam ver, assim, mais ou menos como que a rainha era como mãe, brincalhona, enfim. Inclusive, na 3ª temporada da série, né, do Netflix, The Crown, mostra bem essa situação. E eu acho que ela, mais do que tudo, ela não gostou de ver aquilo, ela não gostou de ser exposta daquela forma, porque ela sabia que aquilo realmente era meio que fake, né? Ela poderia um momento ou outro ser aquela mãe brincalhona, mas ela não era aquilo. Ela estava no momento na frente das câmeras para poder, né, mostrar para o povo que ela era uma gente como a gente, vamos dizer. Enfim, mas Betinha, né, teve a escolha dela, ela fez o que ela achou melhor, ela tentou ser a melhor mãe que ela poderia ser para os filhos dela. Então, ninguém aqui tá para julgar se ela fez certo, se ela fez errado, simplesmente o vídeo é para mostrar quantos filhos a rainha tem. E a resposta é 4. Você sabia disso? Você sabia que ela tinha 4 filhos? Se sim, se não, se quer falar comigo, me escreve lá no Instagram, que daí eu vou gostar de saber o que você tá achando dos vídeos, e não deixe de dar o joinha para saber que vocês estão gostando dos temas aqui dos vídeos, tá bom? E se tiver alguma dúvida, assim como, né, muitas pessoas perguntavam para mim: Gisele, quantos filhos a rainha tem? Me manda lá, que às vezes são coisas tão óbvias que eu, né, por estar aqui, por acompanhar sempre, mas que de repente é uma curiosidade que a gente pode estar fazendo aqui vídeo para vocês, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das informações e nos vemos no próximo vídeo. Beijo, beijo, beijo e tchau!